Olá, bom dia! Bom dia! Chegou aquela altura do ano e tu começas já a pensar nas tuas próximas férias. E Marrocos até está na tua wishlist, ou pelo menos tens curiosidade sobre saber sobre esse país. Então não posso perder este vídeo, onde te vamos mostrar detalhadamente os custos da nossa viagem para 12 dias em Marrocos. Por isso já sabes, se esse assunto te interessa, clica aí já no botãozinho do like. Isso vai nos ajudar imenso. Sim, porque afinal de contas é com o teu like, com os teus comentários que nós conseguimos perceber o que é que tu gostas que nós falemos. O Rafita assim sabe qual é o próximo vídeo que vamos fazer. Por isso, vamos lá! Pois é, pessoal, os valores que vos vamos apresentar são baseados na nossa viagem que fizemos a Marrocos como viajantes independentes. Não há agências, não há guias, tudo planeado por nós. Mas não quer dizer que isso não dê para adaptar para ti. Por isso, tu vais ver as dicas que nós tivemos, vais ver a informação que nós temos sobre a nossa viagem e vais adaptar à tua viagem. Então, nesta viagem que nós fizemos foram 12 dias, mais de 2000 km por terras marroquinas. Nós fomos desde a praia até ao deserto de Saara, passando pelas montanhas do Atlas, por Marrakech, aquela cidade com tanta vida. Foram muitos quilómetros percorridos naquelas terras marroquinas. Primeiro ponto, transporte. Sim, uma fatia grandinha do custo e que tivemos logo de decidir como é que vai ser a nossa viagem, qual é o transporte que vamos usar. Então, nós tivemos aqui várias ponderações, mas uma que sabíamos que tínhamos de usar era o carro. Nós queríamos ter a liberdade de andar com o carro, principalmente por ter o Rafita, e então não queríamos estar a usar os transportes ou de uma caminhoneta ou de um táxi. Queríamos ter independência nisso. Por isso, ou era o nosso carro ou era um carro alugado. Se fosse um carro alugado, Iríamos avião, chegávamos lá, alugávamos um carro. Ou então ferry, em que íamos com o nosso carro até o Porto, em Espanha, atravessávamos sem o carro no ferry e alugávamos outro carro. Pensamos inicialmente, se calhar é um bocadinho mais seguro não ir com o nosso carro. Mas vimos em vários blogs que não era isso que indicavam, porque eles têm muito respeito pelos turistas e um carro. Fomos super bem tratados e olha que fomos parados algumas vezes pela polícia. E então decidimos levar o nosso carro. Por isso, fomos de Portugal até a Espanha, atravessamos de ferry. Ferry esse que custou, tem aqui a ponte, 229 euros. Ida e volta para os três mais o carro. Porquê que levámos o nosso carro? Achámos que no conjunto de tudo ficaria mais económico. Pudemos levar comida e água de casa, que assim já poupámos mais algum durante a viagem. Não fomos com as compras do mês, não é? Sim, mas alguma comidita, algumas coisas para irmos tendo para comer. Principalmente a comida do Rafa, porque assim nós normalmente quando vamos para outros destinos chegamos lá e compramos numa pet shop. Aqui em Marrocos tínhamos algum receio de não encontrar a comida mais adequada para ele. Como tal, isso foi uma coisa, levarmos 6 ou 7 kg de peso a mais só por causa da comida do Rafa, iria pesar na balança. Outra questão muito importante, poder ter dois condutores sem um custo extra. Quando se aluga um carro, ter um segundo condutor é mais um custo extra, e principalmente por causa do seguro. Temos sempre muita atenção a esse ponto. Nós, dependendo do tipo de viagem, ou temos os nossos seguros de viagem, porque se compra com cartão de crédito a viagem, ou temos também sempre o seguro de saúde e depois o cartão europeu de saúde para países da União Europeia. De viagens para fora da União Europeia e fora da Europa, aí temos de ter um bocadinho mais cuidado. Nesta viagem, uma coisa maravilhosa é que, como estávamos no nosso carro, o nosso seguro contra todos os riscos do carro cobria-nos tudo, quer estejamos fora ou dentro do carro. Foram essas as contas que nós fizemos para decidir levar o nosso carro. E 85 cêntimos o litro ficou até bastante económico os gastos em gasóleo. É que nós só gastamos 150 euros para fazer mais de 2000 km dentro de Marrocos e viemos com o depósito cheio para a Europa. É verdade, então, no total, em transportes gastámos 379 euros. Não se esqueçam de andar bem devagarinho para poupar no combustível e para evitar as famosas multas. Eles são rigorosos. Uma das coisas que nós tínhamos algum receio, será que a polícia lá tem alguma corrupção, vai-nos mandar parar e pedir uma propina? Não. Desde que uma pessoa cumpra as regras de trânsito, eles não nos chateiam. Por isso, polícia marroquina, 5 estrelas. E agora vamos ao nosso segundo ponto e a fatia maior de dinheiro gasto. Hotéis. Sim, aqui é um dos pontos em que é suscetível, não é? Ou seja, vocês poderão querer um hotel melhor do que o que nós tivemos, poderão querer uma experiência mais barata,
barata, nós não nos arrependemos daquilo que escolhemos. Mas sim, foi a fatia mais alta. Tivemos no primeiro hotel, ou seja, nós vamos dar aqui um reportezinho dos hotéis onde tivemos. Foram entre 4 a 5 estrelas. Os hotéis que tivemos, um deles era 3 estrelas. Sim. O primeiro hotel foi em Azamor. Decidimos ficar numa zona de praia, menos popular e mais calma para podermos relaxar, carregar as baterias. Vocês já devem ter visto aqui no mapa que apareceu na tela o nosso percurso. Então pronto, está aqui Azamor. Queríamos um local de praia para relaxar, como a Sara estava a dizer, e depois daí, então, entrarmos na vida marroquina, a sério. Os primeiros quisemos fazer uma pausa. Nesse hotel ficámos 5 noites. Foi o hotel, como é óbvio, ficou mais caro. Ficámos no hotel Dar de Santis. Um hotel super familiar, muito acolhedor, que nós dámos 5 estrelas quase em tudo. Oh, já viste que o Rafita está a ouvir falar de Marrocos e ele está aqui todo descansado. Será que ele quer ir outra vez? Este hotel ficou-nos por 364,52 € e dámos uma boa classificação, correto? Com pequeno almoços incluídos. Os pequenos almoços eram mesmo muito bons, como as outras refeições. Sim, Marrakech! Em Marrakech, bem, esse aí apareceu-nos um hotel através de Booking.com, em que depois fomos ao Instagram também ver coisas dele, em que é aqueles hotéis que De revista. tu queres lá ficar para tirar as tuas fotos para o Insta, de certeza. Hotel de design. De 5 estrelas, que cada vilazinha tinha a sua piscina e depois ainda tinha a piscina geral de todos. É incrível. Vais ver aqui nas fotos que nós adoramos lá estar. E muito acessível para o tipo de hotel que fomos. As 2 noites que ficámos, pagámos 109,35 €. Adorei o hotel. Deu para tirarmos fotos. Tem um carro todo esmagado para nós andarmos lá em cima a tirar fotos. E fizeram já uma data de sessões de moda para várias marcas lá. Sim, e para bairros e revistas. É muito bom. Próximo hotel que ficámos em Tingir, ou seja, Acho que é Tinguir. Este foi o hotel mais difícil de nós escolhermos pela zona, pela localização e realmente de todo não foi a nossa melhor escolha. Não, mas não sei se tínhamos conseguido outra. Para vocês entenderem, viram no mapa, não é? Temos então Marrakech e temos o deserto. Pelo meio, nós queríamos visitar as cordilheiras, os desfiladeiros e queríamos de ir antes também aos Azartes, ao cinema marroquino. Não conseguimos arranjar um local em que uma pessoa fosse dormir, em que fosse mais, ok, se nós vamos mais para trás, não vamos ter tempo depois para chegar ao local, vamos mais para a frente, já não vamos ter muita coisa para visitar no mesmo dia, ou seja, tínhamos de ficar pela nossa rota mais ou menos naquela zona e não havia muitas opções. Sinceramente, não recomendamos esse hotel. Era caro. 48 € a noite e... Era caro para a qualidade. Para a qualidade. Por isso, nem vamos falar sobre ele. Esse aí... porque nós vamos pôr aqui nas descrições, todos estes hotéis que estamos a falar, vamos pôr um linkzinho do Booking para vocês verem as fotografias do hotel e quiserem reservar, reservem. Próximo! Ex-Libris! Deserto de Saara. Eu acho que foi tudo bom. Foi o irmos ao deserto de Saara, foi as aventuras lá e foi o melhor local para dormir e a comida era fantástica. Eu sei, a comida vem a seguir, mas Recomendadíssimo. Aconselhamos. Olha, eu acho que o Rafita está chateado connosco. Então, anda para aqui, bebê. Se vocês ainda não viram o nosso vídeo sobre o deserto de Saara, e de lá espreitar, vocês vão ver que nós adoramos e recomendamos mesmo tudo de 5 estrelas. O staff foram espetaculares. Aqui nos cartõezinhos vamos pôr o link. Bem, até nem vou pôr só deste vídeo, vamos pôr da playlist em Marrocos, porque com o que nós estamos a falar dos custos neste vídeo, mais essa playlist, vais conseguir perceber se são locais e se é um destino, uma rota que tu queiras fazer. Ou seja, pagámos 76,50 €, estava incluído 3 refeições, um lanche quando chegamos ao pôr do sol na Dunas, sozinhos. Lanche, jantar, o melhor jantar. Incrível. O melhor jantar que tivemos nas férias todas. E o pequeno almoço, que também estava excelente. Com o nascer de sol. Bem, olha, foi tudo fantástico. E assim, queremos dizer que tanto neste hotel, no deserto, como no primeiro, nós fomos tratados muito bem. Pelo menos em Portugal temos a expressão tratados como reis. Eu acho que não era tratados como reis, era tratados como família. Perguntaram-nos o que é que nós queríamos comer, se preferíamos um tipo de comida, se preferíamos outro, a que horas queríamos tomar mas se calhar também perguntaram isso porque a Sara é esquisita.
Não é nada, estou a brincar. Ou seja, fazemos 5 estrelas aqui por 76,50€. Recomendamos a qualquer pessoa, quem puder, não deixe uma experiência escapar única. esta experiência. Quando é que uma pessoa tem a hipótese de estarmos numa tenda com o teu chuveiro, com a tua comida, a trazerem-te à tenda, um banquete e pagares 76,5€, é incrível. Incrível. Pronto, por último, ou quase por último, fomos para Meknes, já a fazer a volta, a começarmos a ir outra vez para o norte de Marrocos para irmos embora para Portugal. Ficámos na Riad Golf Stínia. Prontos, vocês veem o link, é mais fácil vendo. Uma excelente combinação de preço-qualidade, apenas 35,10€ com Com um pequeno almoço. E um pequeno almoço muito bom. Mais uma vez, vieram à mesa, perguntaram-nos o que é que nós queríamos de pequeno almoço, fomos escolhido alguma coisa. Espremem as laranjas na hora, fazem o sumo natural, ou como os brasileiros dizem, o suco. Bem, adoramos. Uma cidadezinha muito interessante e a caminho de coisas que queríamos ver, que tínhamos visto nesse dia, os macacos da barbárie. Ao longo de todo o Marrocos há muitas riadas muito boas, com preços acessíveis. É uma questão de explorarem, Sim. de verem, consegue-se esta relação de preço-qualidade em vários pontos do país. Certamente tens outros hotéis, outras riadas tão boas como estas aqui. Agora, estas aqui, pelas reviews que tinham e pela nossa review que estamos a fazer agora, se fores para essas zonas, vais ficar super bem servido. Por último, tínhamos reservado um e-beach budget em Tanger, que era mesmo antes de nós embarcarmos. Tínhamos reservado não quase só para dormir, mas podemos tomar um banho. Era para tomar um banho, mudar de roupa, porque as horas que nós tínhamos de madrugada de apanhar, sabíamos que não íamos passar uma noite de sono lá. Eram apenas 21,66€, mas nós não usufruímos. Porquê? Porque nos perdemos. Não, perdemos nas horas, ok. É que nós nas horas. Chefchaouen, não é assim uma coisa. Na Cidade Azul, tivemos mais horas do que estava previsto. Ficámos encantados com aquela última cidade que estávamos a visitar e então deixámos ficar. E dissemos, não, vamos diretos para o barco, vamos fazer a viagem durante a noite, que foi algo que tentamos evitar do resto da viagem, andarmos a percorrer estradas durante a noite. Prontos, porque queríamos ver a paisagem e porque achávamos mais seguro, óbvio. E então, no total de alojamento, gastámos 655,33. Claro, podes gastar menos? Podes. Podes gastar mais? Também podes. Por isso, essa parte fica a teu critério. Agora, alimentação. Olha, aqui foi extremamente variado. Tivemos refeições que pagámos os dois 2€ e refeições que pagámos... Até café houve. Bem, só passar, eu não tomo café. E houve outras refeições que pagámos 60. Sim, 60€ foi só apenas uma refeição que foi no hotel em Marrakech, o foi lá, não sei as quantas. Nós sabíamos, antes de nos sentarmos, vimos a carta e vimos que a refeição ia ser cara. Mas como tínhamos chegado a Marrakech ao fim da tarde, não queríamos que a nossa primeira experiência de Marrakech fosse feita à noite. Mais uma vez por questões por não conhecermos, por questões de acharmos que seria mais seguro começarmos a conhecer a cidade durante o dia. E porque também quisemos ficar a aproveitar o hotel, então decidimos, vamos fazer este pequeno luxo e vamos comer no hotel. Tínhamos noção do que é que iríamos pagar, mas é isso, este ponto que vos queríamos transmitir. A refeição não vale os 60€ comparativamente com outras que pagamos 3 ou 4 e uma que pagamos 2€. Essa foi a mais barata. Não, refeição no restaurante, mas é tudo de rua. Sim. Não era restaurantes de hotel. Era isso que eu queria dizer. Nós, uma das coisas que fizemos foi comprarmos, quando chegamos a Marrocos também, irmos a supermercados e comprarmos algumas coisas. Água, isso porque íamos sempre com a nossa garrafinha de água. Sim, tenham sempre em atenção beber água engarrafada e a água mesmo no supermercado é cara. Relativamente ao custo de vida. Ao custo de vida é caro. E assim, se vocês forem a supermercados não ditos tipo São Marrakech, em que há grandes marcas, se forem a supermercados locais, nada está marcado. Por isso, vamos cobrar o que eles disserem. Eles cobram-nos o preço de turista, não é o preço deles. Porque o preço que eles pedem por um garrafão de água é impossível que pelos salários marroquinos aquilo fosse verdade. Por isso, de vez em quando é mais barato ir a locais mais caros, mas porque estão tabulados, têm os preços logo à cabeça e nós vemos que, não, isto afinal é mais barato do que naquele local ali que porque tinha os preços oferta. estão tabulados. Mais uma dica para vocês. Então, nos 12 dias, 11 noites, fizemos 22 refeições, além dos pequenos almoços. Nós fizemos 8 refeições e pagamos um total de 248€, o que deu uma média de 39€ por refeição para os dois. Agora, os restantes dias, vocês vejam lá isto. A discrepância. Em que comer em restaurantes na rua. Ou seja, as outras 12 refeições que fizemos ficaram por
74,60€. O que deu uma média de 5 euros para um casal. Ou Vocês seja, vejam. 12 refeições por 74,60€ e 8 refeições por 248€. Por isso, sim, queres poupar, faz mais refeições na rua e vai mais ao supermercado também, mas, ou seja, quarto ponto, outras despesas. É verdade, aquelas que nós juntamos todas no mesmo bolo. Começámos pela internet, gastámos 30€. 2 cartões SIM logo à entrada de Marrocos que compramos. Vais poder ver aí no vídeo da nossa entrada em Marrocos. Compramos um cartão ao telemóvel da Sara, 10 GB, 1 euro igual a 1 GB, por isso 10 euros, 10 GB. E compramos para o meu telemóvel um cartão de 20 GB. O total deu 30€. Porquê é que nós compramos tanta internet para tão pouco tempo? Porque precisávamos fazer o upload dos nossos vídeos para para a nuvem, neste caso o P-Cloud, onde gravamos as cópias para caso nos roubem o computador, caso haja algum problema com os discos externos, assim temos sempre uma cópia na nuvem. Outra, as atividades pagas. Neste caso, connosco foram apenas os dromedários. 60€ que gastámos, 30€ por pessoa. E que passeio que aquilo foi. Adoramos! Valeu a pena. E depois deixámos aqui 10€ para as gratificações. Quando nós tínhamos numa Medina que nos faziam uma pequena visita turística. Sim, eles nos serviam melhor. Prontos, foi sensivelmente 10€ em não sabemos exatamente onde é que demos cada coisa, mas que dá-se ali uma pequena gratificação a esta ou àquela pessoa. 20€ para algumas compritas de coisas típicas de Marrocos, tipo o óleo de argão, que é para o nosso cabelo das senhoras e também para o pelo aqui do Rafita, especiarias, chá. Eu nesta parte tenho a dizer, tive muita sorte, é que a Sara só gastou 20€ em compras. Isto não é normal dela. Por isso... E atenção que comprámos fora dos locais turísticos, por isso é que só custou 20€. Não comprem as coisas nos locais onde estão os turistas todos, onde está uma caminhoneta a sair de turistas, porque aí vão pagar 5, 6, 7, 10 vezes mais caro do que se comprarem as coisas em lugares mais remotos, em lugares onde vão os locais. Nesta rúbrica das outras despesas gastámos 120€, por isso o total de toda a viagem temos... Deu 1477,33€. É verdade. Claro que vocês podem achar que é muito, outros podem achar que é pouco, mas tudo vai depender da alimentação, dos hotéis e das atividades que queiram fazer. Isto nós estamos a partilhar a nossa experiência com vocês e agora vocês decidem como querem fazer. Por isso, maltinha, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que este vídeo tenha ajudado a que vocês tenham vontade de ir já para Marrocos, marcar a vossa viagem. Aventurem-se, saiam de casa. Descubram este mundo e conheçam novas pessoas e sabores. Por isso, beijinhos. Abraços. E, bem, hoje eu acho que não há muitas lambidelas, é que o Rafa está a querer dormir. Por isso, olha, hoje não há lambidelas. Belas do Rafita. Tchau.